Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras está em contagem regressiva para dar o pontapé inicial no Mundial de Clubes. A estreia alviverde será no dia 15 contra o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e os outros adversários da primeira fase serão Al Ahly e Inter Miami. O Verdão chegará nos Estados Unidos sem os atletas que estão disputando as eliminatórias da Copa do Mundo, como é o caso de Estevão, que serve à seleção brasileira. Entretanto, a boa notícia é que a equipe desembarca na América do Norte sem lesionados em seu grupo. E por falar em Estevão, o jogador é um dos trunfos do Palestra no Mundial. O camisa 41, que fará suas últimas partidas pelo Verdão antes de se apresentar no Chelsea, é o líder de participações em gols na atual temporada. Ele tem 16 participações em gols na equipe treinada por Abel Ferreira nesta temporada. Desta maneira, o atacante fica na frente de Flaco Lopes e Maurício. O cria da academia, inclusive, é o artilheiro do Alviverde no ano, com 11 tentos marcados, um a mais em relação ao centroavante argentino. Contudo, a cria palestrina também tem ganhado destaque na seleção brasileira. Ancelotti, em sua primeira convocação, o colocou como titular, dando mostras de que Estevão deve ganhar protagonismo. Contudo, Estevão concedeu entrevista à ESPN o último final de semana. Estevão falou sobre como está encantado com o treinador italiano e fez uma análise comparativa entre Ancelotti e Abel Ferreira. Ao falar sobre Abel, Estevão o descreveu como um dos principais técnicos do continente sul-americano. Já sobre Ancelotti, afirmou que está entre os maiores do mundo, mas ressalta que tem métodos diferentes de trabalho. São estilos diferentes, mas ambos me ajudam no desenvolvimento. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Ainda agora, deixa eu botar a Débora Carvalho na conversa. Já já a gente volta para o Fluminense. É que o Palmeiras está saindo agora do CT e embarca hoje. O Flamengo é a última equipe brasileira a viajar, vai na quarta-feira. Aí o ônibus, hein? Que isso, hein? Imagens ao vivo, 8h50. Débora, bom dia. Oi, Mari, bom dia para vocês. Amigos, daqui a pouquinho eu apareço aí na câmera. A gente está mostrando o ônibus nesse momento, saindo aqui do CT do Palmeiras, que fica na Barra Funda, aqui na capital paulista, rumo ao aeroporto de Guarulhos, né? Daí em torno de 1h e 10. Agora sim, oi, bom dia para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente no Sport TV. Ônibus deixando agora por volta das 8h50 da manhã, rumo ao aeroporto de Guarulhos, em torno aí de 1h, 1h10, depende do trânsito aqui da capital paulista. E a previsão de embarque é às 11h30 da manhã dessa segunda-feira, rumo a Greensboro, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, né? 29 jogadores, então, deixaram aqui o CT do Palmeiras, outros 8 jogadores que estão com as respectivas seleções, né? O caso do Gomes, é o caso do Estevão com a nossa seleção brasileira. Esses jogadores, então, entre esses 8 jogadores se juntam ao elenco na próxima quarta-feira e aí sim começa toda a preparação com o elenco completo para essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Greensboro vai servir como se fosse, na verdade não como se fosse, né? É a cidade base do Palmeiras nesse início da competição. O time de Abel Ferreira já treina amanhã, nessa terça-feira, por volta das 4h da tarde, na Universidade da Carolina do Norte. E aí sim, de Greensboro a Nova Jersey, né, que é o início, né, que é o palco desse início da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, dá em torno de 1h de voo. Então, o elenco de Abel Ferreira treina nesses próximos dias na Universidade da Carolina do Norte. No sábado, então, embarca para Nova Jersey e no domingo já tem o primeiro compromisso do Palmeiras contra o Porto de Portugal. Expectativa grande. Aqui não tem nenhum torcedor. Tinha alguns, agora há pouco, ali, né? Ali em torno de uma meia dúzia. Mas ontem, Mari, amigos, aqui estava completo de torcedores do Palmeiras. Em torno de 300 torcedores, cerca de 300 torcedores aqui em frente aqui ao CT do Palmeiras. Domingo de manhã estava chovendo também, fazia frio aqui na capital paulista. E mesmo assim, os torcedores vieram para cá, fizeram uma grande festa, vocês estão vendo, né? Cantaram com a camiseta do Palmeiras, com bandeirões. E aí foram recepcionados pelo próprio elenco. Jogadores estiveram aqui na frente, recepcionando os torcedores, agradecendo, batendo palma à torcida, cumprimentando, tirando fotos, né? O Everton, outros jogadores também, todo o elenco do Palmeiras aqui na frente, recebendo toda a torcida que estava aqui desde cedo. Ontem na manhã, de domingo, por volta das 7h da manhã, já tinha torcedor do Palmeiras. Essa festa aí foi por volta das 9h40, durou em torno de 1h e aí depois o público foi se dispersando.
Hoje não tem ninguém. O ônibus, então, acabou de sair aqui do CT do Palmeiras por volta das 8h50. Chega, então, no aeroporto de Guarulhos e a previsão é de 11h30 da manhã o embarque rumo a Greensboro, na Carolina do Norte, e deve chegar hoje no período da noite, porque amanhã, às 4h da tarde, já tem o primeiro treino com a equipe de Abel Ferreira em preparação, então, para essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A gente volta a falar que o primeiro compromisso do Palmeiras é no domingo contra o Porto de Portugal. A gente volta com vocês, amigos. Perfeito. Muito obrigada, viu, Débora? Bom dia e bom trabalho a você. A gente já vai voltar a falar do Flu mais à frente, mas eu dei a minha lista dos retornos e pulei o Canóbio, né, que também está de volta. Aliás, ontem ele treinou com uma máscara de proteção, porque ele teve uma fratura na face, né? Mas treinou ontem também está à disposição do Renato. Já já a gente fala mais do Fluminense. Joana de Assis, bom dia. Seja bem-vinda também. Seja bem-vinda você de volta também. Muito obrigada, amiga. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Bom dia para você, bom dia para o Lofredo, bom dia para todo mundo que está sempre aqui acompanhando o Sport TV News. Mais um time brasileiro embarcando para o Mundial, né? Cheio de sonhos, de expectativas. Estava olhando o grupo do Palmeiras e pensando como é que seria essa estreia contra o Porto. Por onde vocês querem começar, amigos? Só para não queimar a largada. Vamos começar pela estreia, então, mas é que a gente antes, eu não sei se você já ouvia, a gente antes falava do Botafogo e dá pra gente aplicar o raciocínio contrário ao Palmeiras. O Palmeiras é o rei do sorteio. Não, também neste sentido. Pela dificuldade do grupo? Palmeiras Não, pela é um dificuldade do grupo, talvez também nem tinha pensado nisso, mas pela estratégia de preparação para essa competição. Jô, a gente passou muito tempo desse primeiro semestre aqui discutindo as possibilidades de time com Abel Ferreira, com os nomes que ele tem à disposição. E quantas ideias ele colocou em prática, né? Quantas ideias ele testou. Isso, para mim, já era pensado no Mundial, né? A gente brinca, não sabemos qual é o time que ele vai, mas a gente sabe que ele leva vários na mala, né, Jô? Exatamente, não sabemos. Acho que esse é o grande desafio. Eu vindo para cá, estava pensando na escalação da seleção brasileira, que daqui a pouco a gente vai falar também, mas que acho que não deve ter muita surpresa. Agora, a escalação do time do Palmeiras, eu acredito que não. Agora a gente vai saber a interpretação de Abel em relação à força máxima. Acho que até agora, na temporada, ele mudou bastante, principalmente do meio para frente. Rodou, testou ideias. A gente sabe do Estevão, que é titular absoluto, mas a própria movimentação do Estevão a gente tem um pouco de dúvida se ele vai colocar o Estevão no meio, como ele tem feito, se ele volta o Estevão pro lado direito do ataque. Mas, assim, ele fez um jogo-treino ontem e ele separou o time em duas equipes, fez contra o Sub-20. Então, ele fez o time branco e o time verde. Embora não tenha sido divulgado os times, a gente olhando as fotografias, a gente percebe uma tendência, né? O time branco, os jogadores que ele considera, talvez, opções para o segundo tempo, e o time verde, os times titulares. Só que a gente tem que lembrar que ele fez esse exercício, esse jogo-treino aí, já está vendo as imagens aí. Quantos jogadores estão com seleções? 7, 8? Gente pra caramba, né? Piquerez, Emiliano, o Rios, Estevão, Gustavo Gomes, tem muita gente. Então, e muita gente que é do time titular do Palmeiras. Então, mesmo com essa dificuldade, o que a gente interpreta, né? Primeiro que teve um cuidado com o Paulinho. O Paulinho nem entrou em campo nesse jogo-treino de ontem. Será que isso é por uma preocupação com o Paulinho ou mais um indicativo que o cuidado é tão grande, a preparação é tão grande para que o Paulinho esteja 100% para a estreia, que ele comece jogando, ou pelo menos tenha os 45 minutos iniciais contra o Porto? Isso é uma dúvida que eu tenho. Acho que é uma dúvida que o palmeirense também tem. O próprio Maurício vai jogar pelo lado esquerdo, como ele foi testado várias vezes, vai jogar pelo meio, mas ali briga com quem? Briga com o Estevão? O Estevão jogaria pelo lado direito e o Maurício centralizado. O Veiga, que foi titular nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, será que ele foi titular justamente porque o Abel está pensando que ele comece esse jogo contra o Porto? Então, são muitas dúvidas que a gente compartilha. Agora, uma coisa é certeza, né, Lofredo? O time que começa jogando um campeonato como esse, o Mundial, aí sim a gente vai ter uma ideia do que ele considera hoje a força máxima do Palmeiras. Mas eu não consigo cravar esse time titular. Eu consigo cravar a defesa, talvez. Consigo cravar a presença do Estevão, mas não consigo cravar exatamente na função. E não dá para saber se ele vai colocar o Vitor Roque ou o Flaco, porque o Flaco tem jogado bem também. Tem feito até mais gols que o Vitor Roque. O Vitor Roque teve uma boa sequência, mas realmente tem muita dúvida aí para essa estreia. Eu, pelo menos, não consigo cravar um time titular. São 7 jogadores titulares,
4 vagas em disputa, dependendo do esquema O primeiro tático. volante você coloca em dúvida também? Sim, o jogador do meio-campo, que eu vejo como titular, é o Richard Rios. Que não tá com o grupo. Porque tá com a... Estevão, Richard Tá com a Rios, seleção. Gustavo Tá com a seleção. Gomes, E ficou Piquerez, no banco. Facundo Tá com a Torres. seleção e ficou no banco. Mas esse e o Martínez. Depois não sabe porque tá difícil para a Colômbia. E o Martínez, eles estão servindo as suas seleções. Tá? Isso. E ainda tem o Benedetti e o Luigi, certo? Que estão com a seleção sub-20. Esses nomes vão se juntar ao grupo nos Estados Unidos Mas o Benedetti acho que estava no jogo treino ontem, Mari. depois de amanhã. Então, mas por alguma razão, então, ele vai depois de amanhã. Essa é a informação que eu tenho. Bom. Esses nomes se juntam ao grupo depois de amanhã. Vocês viram imagens? Você viu ele no embarque, Juju, nas imagens que a gente mostrou? Não, no embarque Não não, reparei no saiu o embarque, ônibus só... mas ele Não, tava é todo festa de mundo ontem, na dentro. festa de ontem. Ali ele estava recebendo, eu não vi. Eu não reparei. Benedetti? Mas Eu não enfim, reparei. de qualquer maneira, todo mundo vai pra festa. Já sei o que você vai falar. O Benedetti, né? É que tava assim, se o Benedetti passar ali no bolo, sinceramente... Mas todo mundo quer receber esse carinho. Vamos falar aqui... E todo mundo assim, Não vou igualzinho. reparar. Todo mundo Você me igualzinho. desculpa que eu não vou reparar. Daqui 5 anos a gente vai estar falando diferente. Pode tá? ser, mas hoje, nesse bolo Conhecendo aí... o Palmeiras. Nesse bolo aí, sinceramente, Então, não mas de vou qualquer reparar. maneira, estou dizendo isso porque alguns nomes ainda se juntam ao grupo depois de amanhã. Alguns por Mas eu causa ia das falar que o seleções. Richard Rios é titular, além da defesa, e o Vitor Roque. E o Estevão é titular no ataque. Então você tem a defesa completa, um jogador do meio-campo e um jogador do ataque. Você já montou aí, beleza. Aí, a partir daí, as outras 4 peças, elas dependem, não dependem só da condição técnica física de cada jogador, depende da ideia que o Abel tem para a partida em relação a esquema tático e estratégia. Tá? E o grupo do Palmeiras é o Acessível. melhor grupo que um brasileiro poderia pegar. Tem sua dificuldade, não vou dizer que é fácil, porque aí não tem nada muito fácil. Mas veja só, o Porto foi 3º lugar no Campeonato Português, é um campeonato que tem 3 times, o Porto foi 3º. Né? Às vezes tem 4, né? Mas assim, na maioria das vezes tem 3 Sempre times. Sport, Benfica, Porto. Isso, que é exatamente essa que foi a ordem. O Porto foi 3º no campeonato de 3 times lá de Portugal. Tem alguns jogadores na seleção portuguesa, mas o goleiro titular é bom. Goleiro bom. E outros são reservas. O Al-Ahly tem que ter um certo respeito pelo Al-Ahly, que o Al-Ahly é presença, o nacional. É a potência africana. O nacional do Egito, vocês sabiam, né? Que Al-Ahly é o nacional. Ah, o Arli é o nacional? nacional. É Al, eu sei que é o, né? É o nacional do Egito, né? Arli é nacional. Se ele viesse jogar na Libertadores, ele cairia no grupo de Do Internacional, Internacional. Nacional de Medellín, Nacional do Uruguai. E o Inter de Miami tem uma atração, né, gente? Opa! Tem uma atração, mas não acho que tem enfrentamento, né? Então, Onde não tem enfrentamento? Você acha que não dá jogo? não, eu acho que o Palmeiras, como time, não é porque o outro time tem... Só porque tem o Messi. Só porque Não tem é o porque Messi. tem o Messi que vai ganhar, né? É, Isso. aham. Então, tô até dando uma olhada aqui. O Inter de Miami é o 3º colocado, hein, gente? Ih, Tá crise, hein? na Conferência Christ. Leste. Christ. Lá é assim, Não tem baba aí, não tem Conferência baba aí, não. Leste e Conferência Oeste. Eu também acho que não tá molezinha, não. Não acho que tá molezinha, não. Em relação a outros grupos... Ah, sim. Isso aí é a Copa do Mundo de Clubes. Tá, não ok. tem moleza. Tá. No comparativo com outros grupos, se você pegar o comparativo com o grupo do Botafogo, então é uma crueldade. do Botafogo. Não, é porque eu acho que o do depois Botafogo- do grupo do Botafogo pega o grupo do Palmeiras, né? Ou seja, tá difícil para todo mundo. Quando o Palmeiras visualiza passar para as oitavas, Então, ele sabe que vai pegar ou o Botafogo, ou o PSG, ou o Atlético de Madrid. Isso é legal. Isso. É que o do Botafogo é que tá muito... A largada do Botafogo, Muito ela é difícil. muito difícil. Ela é muito difícil porque o time americano do Botafogo, o adversário dos Estados Unidos do Botafogo, ainda joga em casa. É. Então, chega nos Estados Unidos amanhã, né? Segunda-feira deve chegar nos Estados Unidos. Então, já saiu a lista dos jogadores que vão participar desse Mundial. Vai todo mundo, né? Na verdade, vai todo mundo para o Mundial. Tem o pessoal que está servindo as seleções aí nessa data FIFA, né? O Brasil ainda joga terça-feira, o Estevão está por lá. Tem o Gomes, tem o Piquerez, tem a Aníbal, tem muita gente aí de fora, né? Mas daqui a pouquinho está todo mundo junto com a delegação do Palmeiras lá nos Estados Unidos.
E aí a preparação final para a estreia desse Mundial que chama a atenção de todo mundo, né? É um Mundial realmente com o formato do Mundial de Seleções, são 32 times, a primeira fase, 3 jogos, são 7 jogos no total para chegar a ser campeão. Então é um Mundial muito aguardado, muito esperado, está chamando muita atenção. O futebol mundial vai parar para acompanhar esse torneio que vai ser realizado nos Estados Unidos, e o Palmeiras chega num bom momento, apesar das 2 derrotas aí que teve no Brasileiro, chega forte, porque o Abel tem todo mundo à disposição. A programação feita para esse Mundial, rodízio, que até às vezes a gente não gosta, né? Mexe muito com o time, às vezes o time não tem um rendimento ideal, principalmente aquele jogo contra o Flamengo, mas fez com que todo mundo chegasse bem para o Mundial. É difícil, mas pelo menos o Abel não tem problemas para escalar o time, das opções que ele tem para botar o time em campo. Quem ficou aqui foi o Bruno Rodrigues, né? E o Figueiredo, os dois que não jogam, né? Não tem espaço, não tinha. O Bruno logo chegou, machucou, o Figueiredo está subindo, né? Não teve grandes oportunidades ainda, também se machuca muito, infelizmente, esse garoto que falam muito bem, mas ainda não teve chances aí, porque não teve uma sequência, em razão das lesões. Mas falando do time que foi para lá, foi todo mundo, né? Os goleiros, o Everton, Lomba e Matheus, os laterais, Marcos Rocha, Giai, Vanderlei e Piquerez, quer dizer, Bruno Fux, os zagueiros, Gomes, Murilo, Naves, Benedetti e Micael, os meias, que são o Aníbal Moreno, Rios, Maurício, Veiga, Martínez, Evangelista, Felipe Anderson e Alan, todo mundo. Atacantes, Vitor Roque, Paulinho, Facundo Torres, Luíde, Thales, Estevão e Flaco Lopes. 2 coisas aqui, né? O Estevão, que vai fazer esse torneio de despedida, está com a seleção ainda, mas quando chegar lá são os últimos jogos com a camisa do Palmeiras. Depois se apresenta lá para o Chelsea. E outra preocupação é o Paulinho, hein? O que está acontecendo com o Paulinho, que não consegue jogar, não consegue ter uma sequência. Agora saiu a notícia de que realmente a lesão voltou a preocupar. Nesse final de semana teve treinamento. Ontem, por exemplo, o Paulinho ficou na parte interna, ou seja, fazendo fortalecimento, fazendo tratamento. O Paulinho não está 100%. Que coisa, né? A contratação foi feita em função da reabilitação para o Mundial. O planejamento, a programação foi feita também na função de recuperação do atleta para o Mundial. Mas 2 meses aí que o Paulinho está liberado, até um pouco mais, não consegue jogar, só começou uma partida como titular, aquela vitória contra o São Paulo, e depois 20, 30 minutos, realmente o Paulinho se queixando ainda dos problemas na canela e dizendo até que a lesão dele foi gravíssima, essa declaração do Paulinho, algo que o Palmeiras ainda não tinha nem relatado, né? Então o Paulinho segue até com possibilidade até de uma nova cirurgia, o que não seria legal, né? Não seria legal o Paulinho por mais um período afastado, mais uma cirurgia no local. Parece que a coisa ainda não está totalmente recuperada, sanada, e o Paulinho segue com problemas, deve estar com dor ainda na canela, né? E ainda não consegue se firmar no time titular. Esse momento seria importante, né? Do Mundial, é uma competição importante, de visibilidade, e o Paulinho parece que vai, como está no Brasileiro, né? Jogando aí 20, 30 minutos dos jogos, porque ainda não está 100%, é jogador importante, né? E principalmente na volta, quando o Estevão não volta, Estevão vai ficar por lá, seria importantíssimo um torneio como esse, o Paulinho já se condicionar, tá bem, superar essa lesão, mas parece que não vai ser assim, e isso preocupa. Outros problemas podem acontecer, são vendas, né? Depois dessa janela aí, a gente sabe que o Richard Rios também está sendo muito sondado, Piquerez, Vanderlan, tem muita gente aí que tem propostas, então não sei como vai ser depois desse Mundial para prosseguir aí no Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, que o Palmeiras vem bem, né? Copa do Brasil pega aí seu grande rival na sequência, Libertadores pega o Universitário, que é tranquilo, mas depois a coisa complica, pegando o River Plate, depois pode ser São Paulo ou Botafogo, e aí vamos, né? Com jogos duros pela frente, e o Palmeiras precisando se fortalecer. O Abel disse que quer reposição aí para essa perda aí do Estevão. Claro que do nível do Estevão não vai achar, mas vai precisar de alguém jogando por aquele lado ali. O Palmeiras precisa continuar forte e precisa se manter forte com o elenco também. Vamos aguardar, estamos na semana da expectativa e da estreia do Palmeiras. Qualquer novidade, a gente está de volta aqui para contar tudo para vocês, tá bom? Grande abraço para vocês, obrigado. Tá aí o QR Code da BandBet.
Torcedor, é o terceiro Mundial de Clubes do Palmeiras, obviamente que esse é o primeiro nesse novo formato que a gente vai poder acompanhar. E aqui, o caminho do Palmeiras nesse início de Mundial. Então ele estreia contra o Porto, não é isso? No dia 15. Ele estreia contra o Porto, que é interessante, né? O Palmeiras tem 2 jogos no mesmo lugar, né? Nova Jersey está bem perto de Nova York, né? Tá do outro lado da ponte, Sim. né? Então você Só tem muda Manhattan, Miami. E aí você vai para Nova Jersey, né? Aquele baita estádio que, por acaso, vai ser palco da final do Campeonato Mundial e da final da Copa do Mundo, que é exatamente o estádio que cedia essa partida do Palmeiras contra o Porto. Depois, no mesmo estádio, o Palmeiras joga contra o Al-Ahly. E é interessante. Que conhece bem. Já jogou 2 vezes. Já foi derrotado pelo Al-Ahly. Já foi derrotado. Já foi derrotado. Já perdeu disputa de terceiro lugar justamente para esse time. Mas disputa de terceiro lugar é que nem dançar com a que nem dançar com a irmã em festa de 15 anos. Não, olha só. Tudo bem, tá tudo certo. Tava chateado, levou um susto. Tomou um susto, foi para essa, mas conhece bem e já jogou 2 vezes. E aí vai jogar contra um estádio que eu conheço super bem, que na verdade é nos arredores de Miami, é Fort Lauderdale, esse estádio que é o estádio do Inter Miami. O Palmeiras não vai jogar no Hard Rock Stadium, que é aquele estádio grande. Sim. O estádio que cedia a Fórmula 1, que cedia também o Masters 1000 de Miami, não. Ele vai jogar no estádio do Inter Miami, que é ali nos arredores ali de Miami, que é em Fort Lauderdale. Mas o que é interessante, ô Glenda, nada contra o Porto, nada contra o Al-Ahly, nada contra o Inter Miami. Eu te digo o seguinte, Palmeiras é muito favorito para mim para terminar em primeiro lugar nesse grupo. Você acha que o Palmeiras não vai ter 3 jogos difíceis, complicados? Todos os jogos são difíceis, o Palmeiras vai passar pelos 3. Todos os jogos são difíceis, esses 3 jogos não são fáceis, mas o Palmeiras vai ganhar os 3 jogos. Anota o que eu tô te falando. O Palmeiras vai ganhar os 3 jogos. O time do Porto caiu muito. O Porto esse ano foi mais fraco do que o Benfica, mais fraco do que o Sporting. Deu uma baita queda. Chegou um treinador argentino lá, o Martim, mas o time está com menos orçamento. Claro que conta com o PP a gente conhece super bem, jogou aqui no futebol brasileiro, jogou lá no sul do Brasil, mas o Palmeiras é muito favorito. Anota o que eu estou te falando, o Palmeiras vai fazer 9 pontos nesta fase de grupos. Invicto, vai sair invicto, vai sair em primeiro lugar do grupo. Vai jogar as oitavas de final contra um adversário em tese mais fraco e aí quando chegar nas quartas é uma outra história. Mas o Palmeiras, na minha opinião, na fase de grupos vai nadar de braçada. Vence o Porto, vence o Al-Ahly e vai jogar contra o Inter Miami. Esse time do Inter Miami é o seguinte, eu tenho pena do Messi. Então, Messi, é uma Suárez... Piada. Não, é Messi, Suárez, Busquets, tá tudo bem. Só que a defesa, minha filha, é um monte de americano fraco, ruim, que bate cabeça e o time do Abel no contra-ataque vai massacrar. Escreve o que eu tô te falando, você vai lembrar. Do Porto, tá? Não batam pênalti do lado direito, por favor. Batam no esquerdo, se tiver pênalti semana que vem. Bora lá falar algumas coisas. Lembrando, galera, você quer fazer uma renda extra, você tem uma oportunidade. Clicando na descrição, assista a videoaula, um método simples e prático, onde vai destravar a sua cabeça sobre como ganhar dinheiro na internet. Você vai ver as grandes possibilidades que existem. Repito, já vou falar de novo, não tem nada a ver com pós-esportiva, com tigrinho, com você responder pesquisa, com jogar aqui para você sacar depois, nada disso. Eu sei que por aí tá lotado de golpes. Fico feliz com as pessoas que estão conseguindo fazer uma renda extra. Recebi 2 comentários essa semana, fiquei bem feliz, falando, pô, Júlio, obrigado por ter indicado o método lá. Lembrando, você tem garantia de satisfação, total transparência. Você que tá precisando conseguir uma renda extra. Começando, teve apoio lá no CT, festa linda, acho muito bacana isso. Ô, rivais, só uma coisa aqui, tá? Ah, mas estão comemorando o quê? Ah, não tem mundial, não sei. Primeiro campeão do mundo, não muda nunca, sempre será verde e branco, tá na história, tá? Então assim, se você quiser lutar contra isso aí, é com vocês. Outra coisa, a gente pode, né, ir lá apoiar o time, incentivar o time, dar aquele voto de confiança, porque nós vamos jogar, vocês não vão, né? O único paulista que vai é o Palmeiras. Cadê aquele time lá que fala que é o maior e tal, soberano? Eles estão na Copa do Mundo de Clubes? Ah, não estão, né? Então, menos, tá? Se controlem aí. E uma festa muito legal, os jogadores foram lá recepcionar os torcedores, achei bem bacana a atitude, porque o torcedor que está lá
que foi hoje ao CT apoiar. Tem alguns amigos que foram, parceiros de mídia também, e toda a torcida, e os jogadores saíram lá, então assim, tiveram contato com o torcedor. Vários torcedores ali nunca vão esquecer, principalmente crianças que viram ali os jogadores do Palmeiras que foram lá dar um apoio. O time embarca amanhã para os Estados Unidos para a estreia no domingo. Muito legal da parte aí do Abel ter liberado os jogadores para encontrar a torcida. Outra coisa, o Porto hoje jogou contra um time da Letônia, muita gente feliz, animada aí, porque o Porto foi um amistoso. O Porto jogou com o time titular, só os jogadores que estão na seleção que não participaram, e o Porto perdeu por 2-0 para um time da Letônia. Aí teve gente que já ficou: pô, Júlio, agora, mano, os caras não ganharam o time da Letônia, só jogar direitinho que ganha. Primeira coisa, né, gente? Amistoso é amistoso, jogo é jogo. Ainda mais um jogo de Copa do Mundo de Clubes é outro papo. Não dá pra gente levar como referência, porque esse amistoso tá servindo ali só pros caras soltarem a muscula, como a gente fala. Terminaram a temporada agora, então assim, não vão jogar com a mesma intensidade. Treino é outra coisa, é um jogo-treino, foi um amistoso, mas acho que a gente não tem que se pautar por isso não, e a gente tem que fazer o nosso papel para conseguir a vitória na semana que vem. Eu acho que esse jogo contra o Porto é importante, obviamente 3 pontos, mas não perder também é um resultado bom, porque se o Palmeiras empatar com o Porto e vencer os outros 2 jogos, o Palmeiras estará classificado nas oitavas de finais. Sobre a Eurocopa hoje, 2-2, ver o Cristiano Ronaldo campeão mais uma vez, o cara 40 anos, 938 gols, acho que é um negócio assim, impressionante, né? O cara é imparável. Portugal venceu a Nations League e o goleiro de Portugal pegou o pênalti do Morata, que bateu mal, bateu igual os jogadores do Palmeiras têm batido ultimamente, e ele acabou pegando e Portugal levou o título. Então agora foco, concentração, torcer para chegar logo domingo, que vai chegar ao final do ano e não chega, pra gente poder ver o Verdão dentro de campo. E lembrando, cobertura total aqui do Verdão sempre, vai ter pós-jogo a rodo aí, tanto aqui quanto no outro canal. Vai ser um evento bem legal de ver o Verdão participando pelo seu esforço e pelas suas conquistas, né? O Palmeiras poderia ir pelo ranking também, caso não tivesse conquistado a Libertadores, porque é o melhor, primeiro ou segundo agora do ranking. Não sei se o River Plate passou, alguma coisa assim, mas como conquistou a Libertadores, garantiu a vaga. Lembrando, se hoje fechasse os participantes para a próxima Copa do Mundo de Clube, o Palmeiras já estaria classificado pelo ranking da Conmebol, porque vão 4 times, né, que vão ganhar 4 Libertadores ou vice-campeão. Vão 4 times que ganharem o campeonato. Se tiver time repetido, vai o melhor ranqueado. E o Palmeiras hoje é o melhor ou é o segundo melhor do ranking, estaria na Copa do Mundo de Clubes. Então é por isso que é importante você ir muito bem na Libertadores. E também a Copa do Mundo de Clubes dá uma renda absurda para o time e uma visibilidade para os seus jogadores. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Aqui é Verdão sempre. Você vai jogar o Mundial, se não vai. E a informação que a gente tem hoje é que ele treinou normalmente com o time do Palmeiras, né? Ou seja, então tem condições boas. Se não tivesse, não teria treinado. Torço para que ele esteja realmente 100% para o Mundial e 100% para a temporada, que aquela história de que ele precisa fazer cirurgia não aconteça de fato, tá? Vamos aguardar, vou repetir o que eu falei nos últimos 2 vídeos que eu falei sobre o Paulinho, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e os dias vão dizer quem de fato tá falando a verdade, tá? Deixa a opinião de vocês sobre isso, inclusive parece que amanhã vai ter uma despedida lá pro Palmeiras no CT, né? A torcida vai fazer uma festa ali, a Mancha Verde, acho que tá organizando. Enfim, vai ser bem legal para quem mora em São Paulo. Eu só esqueci de anotar o horário para passar aqui para vocês. Mas deem uma pesquisadinha aí nas redes sociais, vocês vão encontrar, para quem mora em São Paulo, conseguir ir até o CT ali, fazer essa despedida, né, e levar aí toda a energia positiva pro Palmeiras, para que o Palmeiras possa voltar para casa com essa taça. Quem sabe, gente, sonhar não é impossível, né? E para finalizar o vídeo, mas não menos importante, antes de falar da minha experiência ontem, gente, eu achei uma curiosidade, eu até ri. Eu falei, devo trazer essa informação ou não devo? Falei, não, eu ri, vocês vão rir comigo também. O que o Palmeiras vai levar pro Mundial inusitado? O Palmeiras embarca na segunda, né, para os Estados Unidos, em um avião com 82 assentos executivos e 2 toneladas na bagagem, com equipamentos. E um alimento, o feijão. O Palmeiras está levando uma quantidade de feijão para os Estados Unidos. É por isso que eu dei muita risada. Eu não acredito que eu tô trazendo informações que o Palmeiras está levando feijão. Na verdade, eu quis inclusive saber a opinião de vocês, e se alguém aí que mora nos Estados Unidos me assiste, se realmente é tão difícil encontrar feijão assim nos Estados Unidos que o Palmeiras precisa levar. A gente sabe que a cultura deles lá não é almoçar arroz com feijão, né? Como nós brasileiros gostamos do arrozinho com feijão. E o Palmeiras
né, resolveu então levar daqui. Mas será que é tão difícil encontrar? Será que nos mercados não consegue encontrar? Eu achei inusitado, porque eu acho que até a FIFA, né, daria ao Palmeiras um quilinho de feijão ali se o Palmeiras pedisse, gente. Eu achei muito engraçado. Óbvio que o Palmeiras tá cuidando da alimentação dos atletas, gente. Eu não estou aqui reclamando, tá? Eu só achei de verdade inusitado e engraçado o Palmeiras levar feijão para os Estados Unidos, que até onde eu saiba, vende, né? Não é tão comum, mas que eu saiba, deve encontrar, a não ser que seja muito difícil. Por isso que eu queria saber aí a opinião, se tiver alguém que mora nos Estados Unidos e estiver me assistindo. Eu estou muito curiosa e quero saber aí de vocês, tá? Enfim, sobre as informações do Palmeiras era essa, agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência ontem, gente. Ai, caiu a ficha quando eu cheguei em casa. Cheguei em casa, tava editando vídeo pra subir pro Instagram, pro TikTok e chorei. Porque eu vivi 2 dias incríveis em São Paulo. O primeiro foi conhecendo ali a sede do TikTok. E no segundo dia, que foi ontem, que foi na sexta-feira, gente, eu fui conhecer a ESPN, gente. Vocês têm noção de como isso é gigante? De como é trabalhar na televisão? Porque eu faço vídeo para rede. Rodrigo Garro não garante mais permanência no Corinthians e no Rio de Janeiro, o Flamengo observa a situação do atleta. Sem ainda completar 7 jogos no Brasileirão, o argentino teme que a situação financeira atual do clube chegue até ele. Fabrício Lopes, do jornal O Dia, é quem informa. Segundo ele, Garro pediu até mesmo a revisão de contrato com o Corinthians, podendo deixar o clube devido ao fato de não estar conseguindo honrar com seus compromissos financeiros internamente. O nome de Depay também foi citado. É nisso que entra o Palmeiras, que ainda não fez nenhum movimento pelo argentino, mas observa a situação. Garro ainda não completou 7 jogos no Brasileirão e poderia jogar a competição pelo time paulista, caso um acordo avançasse. No mercado, o Palmeiras também tem outros alvos além do argentino. Dentro do Palmeiras gosta de Rodrigo Garro e caso o Corinthians o coloque à venda, o clube tentará entender os valores para avançar na contratação do camisa 8. Rodrigo Garro é avaliado atualmente no mercado nacional em 15 milhões de euros. Dentro do timão, é dito que nacionalmente ele não será negociado com nenhum clube. Desde 2024, Garro se tornou um dos melhores meias do Brasil, ao lado inclusive de Arrascaeta. Pelo timão, desde então, são 74 jogos, 14 gols e 16 assistências. O contrato vai até o final de 2028. Nos bastidores, mais de 10 jogadores do timão foram colocados à venda pela diretoria. Entre eles, o substituto de Garro no clube, Igor Coronado, que tem um salário de 2 milhões de reais a cada mês. Donelli, Maná, Alex Santana, Charles Palacios e outros atletas também foram colocados na lista de saídas. Você pode conferir os detalhes das negociações no Somos Fanáticos. E você, torcedor, o que acha da situação de Rodrigo Garro? Deixe sua opinião nos comentários.